ilustre diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, distinta colega Eunice Maria Brasiliense, que secretaria os trabalhos, meus caros colegas que comigo dividem esse painel como expositores, Daniel Giotti de Paula e Marcos Augusto Erhard Júnior, prezadas colegas advogados, prezados colegas advogados. O tema que abordarei nesta exposição diz respeito aos aspectos constitucionais da reforma política. É esta uma das várias reformas básicas de que carece o país e de todas, talvez, a de mais difícil concretização. Isso porque ela não só depende para a sua feitura dos membros do Congresso Nacional, mas também mexe com interesses corporativistas dos ilustres deputados e senadores. E nós bem sabemos como esse fator é difícil de ser rompido. Permitam-me dizer-lhes, desde logo, que acompanhando a vida política do país, pelo menos desde 1954, nunca vi um quadro político tão pobre de valores, tão eriçado de problemas de natureza humana, isto é, problemas de caráter, como esse quadro que nós temos diante de nós. Mas não é, evidentemente, como um espectador da cena política que eu lhes venho falar. Não será também como constitucionalista, porque, na verdade, não o sou. Considero-me apenas um antigo estudioso do direito constitucional, que nem mesmo como professor teve oportunidade de ministrar disciplina desse campo, porquanto, já aposentado há anos, fui, na verdade, professor de direito processual e, eventualmente, de outras matérias, como o direito administrativo e a hermenêutica jurídica. A minha palavra neste painel se dá, sobretudo, na condição
de membro da Comissão Especial do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que formulou uma proposta de reforma política. Essa comissão é constituída dos conselheiros federais Pedro Henrique Reinaldo Alves, de Pernambuco, que a preside, Carlos Roberto Siqueira Castro, do Rio de Janeiro, Fabrício Grise Médici Jurado, de Rondônia, Ari Raigante Neto, do Mato Grosso do Sul, Luciana Diniz Nepomuceno, de Minas Gerais, e por este expositor, antigo decano do Conselho Federal, onde hoje tem assento na condição honorária de titular da medalha Rui Barbosa. A comissão, iniciando os seus trabalhos, traçou desde logo dois objetivos. Um objetivo imediato, que visava a alcançar os pontos da reforma política que estavam sendo objeto, já então, de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional. E objetivos imediatos, que procuravam uma formulação mais ampla do projeto de que fôramos incumbidos. Ou seja, que tinha em vista uma reformulação completa das instituições político-partidárias no país. Os objetivos imediatos, como desde logo hão de perceber, versavam dois pontos: a proibição das coligações em eleições proporcionais e o estabelecimento de cláusula de desempenho para os partidos políticos, visando a reduzir o número de partidos políticos existentes do país. Esses objetivos foram, em parte, diria mesmo timidamente, alcançados com a promulgação da Emenda Constitucional número 97 de 2017, que, alterando parágrafos do artigo 17 da Constituição da República, introduziu comandos normativos na linha das preocupações imediatas do Conselho Federal da Ordem. A referida emenda constitucional, alterando o parágrafo 1º da Constituição, vedou as coligações nas eleições proporcionais. Essa é a regra. E no parágrafo 3º da Constituição, cujo texto foi assim alterado, instituiu cláusula de desempenho, condicionando o direito aos recursos do fundo partidário e o acesso gratuito ao rádio e à televisão aos partidos que obtenham um mínimo percentual de 3% dos votos válidos nas eleições para a Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades federativas, com no mínimo 2% dos votos válidos em cada uma delas. Ou, alternativamente, ou seja, estabelecendo-se aí um requisito que, se atendido, superaria ou dispensaria o primeiro,
que o partido eleja uma bancada na Câmara dos Deputados de 15 deputados federais. Essa a regra concernente às coligações em eleições proporcionais, agora proibidas, e ao acesso à TV e ao rádio, bem como o direito aos recursos do fundo partidário, que a emenda estabeleceu. Mas no artigo 2º, e ainda no artigo 3º, a emenda 17 trouxe disposições transitórias. Por essas, a vedação de coligações em eleições proporcionais aplicar-se-á somente a partir das eleições de 2020, ou seja, das eleições municipais previstas para aquele ano. E a cláusula de desempenho aplicar-se-á gradativamente a partir da legislatura seguinte às eleições de 2018, até atingir a plenitude da regra a partir das eleições de 2030, observados sequencialmente os percentuais exigíveis de 1,5% a partir de 2018, 2% a partir de 2022, 2,5% a partir de 2026 e, finalmente, 3% a partir de 2030. Ou, no que tange à alternativa da composição da bancada do partido na Câmara dos Deputados, 9 deputados, pelo menos a partir de 2018, 11 a partir de 2022, 13 a partir de 2026, para atingir-se o teto previsto de 15 deputados em 2030. Foram esses os dois únicos aspectos da reforma política contemplados na emenda constitucional 17 de 2017. Visa-se a evitar o desvirtuamento ideológico que as coligações, muitas vezes contraditórias, ou isto é, de partidos e linhas políticas conflitantes, ensejavam nas eleições proporcionais e, por outro lado, a reduzir naturalmente o número de partidos existentes. É preciso que se diga que nós temos hoje no país 35 partidos regularmente constituídos, 28 dos quais com representação na Câmara dos Deputados. E há mais de 60 partidos políticos cujos programas e até, em alguns casos, hinos, foram apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral. Essa pletora de partidos torna o país ingovernável e é fator determinante da corrupção traduzida no famoso toma lá da cá, um método que profana até a doutrina pregada por São Francisco de Assis. Recorde-se que no regime anterior a 1964, nós chegamos a ter 13 partidos. E havia um entendimento geral de que esse número de partidos era absurdo. Mas, naquela época, nós tínhamos partidos que não se distinguiam por uma linha ideológica rigorosa, eram representativos de segmentos sociais bem definidos. Os colegas mais jovens hão de saber, pelo menos pela história política do país, o que foram para a vida política do Brasil o PSD, Partido Social Democrático, a UDN, União Democrática Nacional, e o PTB, Partido Trabalhista
brasileiro. Hoje, como escrevi recentemente num trabalho publicado em livro que homenageia o ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, os partidos são artificiais e têm uma vida sazonal. Não há ninguém que se entusiasme, que vibre com um determinado partido, como no tempo que eu recordei, se verificava com os adeptos da UDN, do PSD ou do PTB. Esse quadro precisa mudar. E precisa mudar na direção da existência de partidos autênticos, de partidos representativos. Certamente isso não basta em termos de reforma política. E eu abro aqui um parêntese para dizer que a jovem assessora dos trabalhos já levanta para mim uma placa indicativa de tempo de 5 minutos, mas eu vou desafiar essa advertência, porque a mesa me concedeu um tempo maior, tendo em vista que a ausência de um dos colegas permite-nos exposições um pouco maiores. Afinal, eu estou falando, não faz 15 minutos. E em 15 minutos é absolutamente impraticável discorrer sobre esse tema. De modo que a Comissão do Conselho Federal se preocupou com muitos outros aspectos da reforma política, que serão levados ainda ao Pleno do Conselho Federal para uma tomada de posição oficial do órgão máximo da OAB acerca do assunto. E eu tenho a expectativa, e sobre isso muito tenho conversado com o presidente da máquina, de que a ordem, pela influência que exerce na sociedade brasileira como uma das suas instituições mais representativas, poderá abrir caminho para a implementação dessa reforma mais ampla que nós almejamos. Assim, um dos pontos é o do sistema de votação proporcional, que já demonstrou a sua falência entre nós. É preciso que se parta para a alternativa do voto distrital misto, segundo o modelo alemão, e é o que preconiza a Comissão do Conselho Federal. Particularmente, no que diz respeito ao trabalho que me coube desempenhar nessa comissão, eu gostaria de pôr em destaque alguns pontos. Em primeiro lugar, propus, e a comissão acolheu por unanimidade, que a reforma política extinguisse o instituto da reeleição. Como sabem, a reeleição para os cargos do Executivo, apenas para os cargos do Executivo, sempre foi vedada no país. De repente, na esteira de exemplos malfadados da América Latina, no governo Fernando Henrique, aprovou-se a emenda constitucional número 16, de 1997, instituindo a reeleição e permitindo-se que o presidente, o governador ou o prefeito candidate-se à reeleição sem se afastar do cargo. Todos sabem os abusos a que isso tem dado margem. Realmente, como dizia na Constituinte de 1946, um dos maiores nomes do Congresso Nacional, que foi também presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Bilac Pinto, ou melhor, Bilac Pinto, estou lembrando um outro grande nome, Prado Kelly, José Eduardo Prado Kelly. Veja que são tantos os nomes daquela época que eu fui logo induzido a uma confusão. Mas Prado Kelly salientava como o Instituto da Reeleição contraria a tradição do direito constitucional brasileiro. Evidentemente, abolindo-se a reeleição, o mandato do presidente da República deve ser de 5 anos, como é também da nossa tradição.
fica mais ou menos em aberto a questão de definir o mandato do governador e do prefeito para 5 anos ou 4 anos. O importante é que isso seja tratado no texto da Constituição Federal. A Constituição de 1946 deixava a fixação do mandato do governador a critério dos estados, em razão do que variava de 4 para 5 anos o mandato dos governadores entre os estados da federação. Outro ponto por mim proposto e igualmente acolhido por unanimidade pela comissão foi o da suplência de senador. Nós propomos que se extinga a suplência de senador. Sabemos nós que acompanhamos a vida política que o suplente de senador não tem, em geral, legitimidade. É quem financiou a campanha do candidato a senador, é um parente do senador, é um apaniguado dele, é quase sempre uma figura inexpressiva que é colocada como suplente e, com a falta, a morte especialmente do senador, costuma assumir o mandato logo no começo do tempo de 8 anos. Ora, chegamos a ter um momento no Senado Federal em que 1/3 da casa era composta de suplentes desses jaez. Quando se propôs na Constituinte de 46 essa figura, um outro grande nome de Minas, Gustavo Capanema, advertiu para os riscos que nós corríamos com a suplência de senador, provida muitas vezes por critérios a que faltaria legitimidade. Aí está o que ocorreu. Na Constituinte de 91, essa figura não existia. Na Constituição de 91 não existia. Vagando-se o cargo de senador, procedia-se a nova eleição. Não havia solução para a hipótese de a vaga dar-se no último ano do mandato, ou então tratasse de uma vaga temporária. Com relação à vaga temporária, não havia, porque a Constituição de 91 não permitia que o deputado senador fosse nomeado ministro, por exemplo. Eram poucos os cargos que o deputado senador poderia exercer. Mas João Barbalho, o grande comentador da Constituição de 1891, alvitrava uma solução para o problema, que é a que nós propomos. Se a vaga de senador verificasse no último ano do mandato, que se chame um deputado do mesmo partido, mais votado ou escolhido pela bancada, ele teria muito mais legitimidade do que o suplente. Aventou-se, no seio da comissão, a instituição de uma fórmula que a imprensa tem frequentemente suscitado para pôr cobro a esse fenômeno da perda da legitimidade que muitas vezes ocorre no exercício do mandato de um deputado ou senador, ou mesmo de um titular do Executivo. Aventou-se a hipótese de instituir-se entre nós o sistema de recall, ou seja, o sistema de revogação do mandato por iniciativa de um determinado número de eleitores e um procedimento instituído para esse fim. A revogatória de mandato, também chamada, pela sua denominação de origem no direito americano, de recall. Nós nos manifestamos contrários, porque o recall é uma solução muito mais aparente do que o real, muito mais teórica do que prática. Basta tomar o exemplo da Colômbia. E na América do Sul nós temos recall na Constituição da Colômbia e na Constituição da Venezuela. Desprezo o exemplo da Venezuela como tudo que venha do regime hoje vigorante na Venezuela, que é um regime ditatorial pelo qual só tem simpatia aqueles que usam a democracia brasileira para tentar fazer o mesmo no nosso país.
Mas tomo por base o exemplo da Colômbia, onde há instituições políticas estáveis. Pois bem, a Constituição da Colômbia, de 1991, instituiu o sistema de recall. Desde então, segundo se verifica, houve 37 pedidos de revocatória ou de recall. Nenhum deles alcançou o seu objetivo. Escrevendo sobre o tema, um constitucionalista colombiano, Xavier Henao Hidron, diz que até 2000, de cerca de 80 propostas de revogatória, somente 5 chegaram à etapa do pronunciamento popular e nenhuma delas prosperou. Pois bem, 37 mais adiante no todo foram adiante, mas estancaram em determinado momento por se inviabilizarem. Ou seja, o recall é, na Constituição da Colômbia, um ornamento que não produziu ainda resultados práticos. E de soluções artificiais ou que não encontrem correspondência no complexo histórico-sociológico brasileiro, nós andamos fartos. Assim, meus caros colegas, com essa breve exposição, creio haver, pelo menos, mostrado que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil está voltado para o tema. Quer contribuir para a efetivação no país de uma reforma política. Busca, em suma, instituições político-partidárias realmente democráticas, que produzam uma reversão de expectativas com referência ao quadro político deplorável que nós hoje temos no país. Muito obrigado.